Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, meus cumprimentos. Sr. Ministro, eu estive a ouvi-lo atentamente e fiquei um pouco com a sensação de que nós não estaríamos a ouvir o Ministro da Defesa Nacional, mas que estaríamos a ouvir um Diretor-Geral, não do Ministério da Defesa Nacional, mas porventura da administração norte-americana. Porque toda a intervenção que aqui fez não há política, fez-nos aqui uma descrição do que é que os Estados Unidos tencionam fazer no Afeganistão, aliás dispensável, contém mesmo o Presidente Obama, anunciou no Afeganistão basicamente aquilo que o Sr. Ministro vem aqui agora referir. Bom, e o Sr. Ministro que nos refere é o que é que nós vamos fazer para cumprir essas orientações. Sem referir nada qual é a avaliação política que o governo português faz da participação na ISAF. Porque nós sempre ouvimos falar, e há anos que discutimos esta matéria na Comissão de Defesa, e sempre ouvimos falar de uma participação portuguesa em nome de princípios, em nome de valores, em nome de objetivos. Bom, o Sr. Ministro já não fala disso. Ontem, o Presidente Obama, porque tem eleições em novembro, conformou-se com o fiasco monumental da guerra no Afeganistão, com a impopularidade da guerra do Afeganistão nos Estados Unidos, com o reconhecimento que toda a gente faz. Bom, eu diria, aquilo que o Sr. Ministro aqui nos referiu sobre a Cimeira de Chicago, nós podemos ler no Washington Post, mas podemos ler muito mais do que o Sr. Ministro aqui nos referiu. E podemos ler a problematização que se faz e o balanço que se faz da guerra do Afeganistão na opinião pública norte-americana e a verificação de um fiasco monumental. E, portanto, aquilo que está em discussão é retirada. E, bom, na melhor ordem possível. E, portanto, aquilo que valia a pena discutir aqui com o Ministro da Defesa Nacional é que balanço é que o governo português faz disto. Acha que vai deixar o Afeganistão melhor do que o encontrou? Acha que se levou a democracia ao Afeganistão, como se anunciava? Bom, e sobre isso nada. E, portanto, o Sr. Ministro diz-nos aqui, bom, os Estados Unidos já querem poupar dinheiro, isso até nos convém, porque nós também estamos numa situação de austeridade e, portanto, tudo bem. E não há nenhum balanço sobre isso, quer dizer, gostaríamos, de facto, que houvesse uma abordagem séria desta matéria, porque, Sr. Ministro, aquilo que nos vem dizer que nós, a partir de 2014, fazemos umas funções de formação e assessoria, Sr. Ministro, basta. Nós aqui já temos tido reuniões com as FIAs militares sobre a situação no Afeganistão e as informações que aqui obtivemos, sem entrar aqui em qualquer pormenor, que, obviamente, que tenha caráter mais reservado, mas o Sr. Ministro o que acaba de nos dizer é música celestial. Porque já temos alguma informação sobre as condições em que essa formação e essa assessoria é prestada no estado em que se encontram as tais forças afegãs. E, portanto, Sr. Ministro, eu acho que era tempo de haver uma abordagem séria acerca desta questão, que infelizmente não temos tido, porque e reconhecer aquilo que é uma evidência hoje, que é o de que Portugal enviou militares portugueses para o Afeganistão por seguidismo relativamente aos Estados Unidos, sem qualquer avaliação autónoma desse envolvimento, que é manifestamente um fiasco. Enfim, aliás, a retirada norte-americana estará, porventura, negociada com os talibãs. Aquilo que há uns anos atrás eu lembro quando o Dr. Mário Soares, há uns anos, disse que não havia outra solução que não fosse negociar com eles, enfim, veio a casa abaixo. Foi tratado como se fosse um talibã.
Bom, e hoje nós verificamos é que a administração americana está mais uma vez a voltar-se para a sua velha aliada, que é a Al-Qaeda, para forma de resolver alguns dos atoleiros internacionais em que se meteu. E eu acho que seria importante que o governo português reconhecesse que andou por maus caminhos com o seu envolvimento na guerra do Afeganistão. Mas, Sr. Ministro, eu acho que esta reunião seria importante para discutirmos os problemas da defesa nacional de Portugal. E eu colocaria alguns. E tinha aqui 5 questões que muito brevemente iria colocar. Primeira questão. Valia a pena fazer um ponto de situação relativamente aos estaleiros navais de Viana e ao Arsenal do Alfeite. O Arsenal do Alfeite foi noticiado há 2 ou 3 dias atrás que este ano teve uma situação deficitária, que aliás era absolutamente previsível, porque sendo a Marinha praticamente o único cliente e tendo a Marinha reduzido a sua encomenda a níveis que são insustentáveis para os estaleiros, obviamente que esse prejuízo era inevitável. E, portanto, importa saber como é que o Governo está a encarar esta situação. Relativamente aos estaleiros navais, importava saber, no quadro da privatização que está em curso, da venda, enfim, dos estaleiros, o que é que vai acontecer ao patrulhão oceânico, ao navio patrulhão que ainda não está concluído. Importaria haver uma informação muito clara acerca disso, porque não quero imaginar que aquele investimento se perca. E já agora também, qual é a continuidade da encomenda dos patrulhões. Uma outra questão tem que ver com o problema das promoções. Sr. Ministro, aquilo que nos disse aqui nós já ouvimos. Até já fizemos aqui uma reunião sobre isso. Agora, interessava era saber o seguinte: o Governo reconheceu que não pode deixar de fazer promoções. Mas também já nos disse que não vai aumentar a despesa com pessoal. Então eu gostaria que o Sr. Ministro nos explicasse como é que vai fazer isso. Nós ainda não percebemos. Ainda não percebemos como é que se vai fazer. Como é que vai haver promoções sem que haja aumento de despesas de pessoal. Gostaria que nos explicasse isso claramente. Terceira questão, o combate a incêndios. Combate a incêndios. Aqui há uns meses foi anunciado, aliás, de certa forma, com alguma relação com a decisão do Governo de extinguir a empresa de meios aéreos, que funciona com o Ministério da Administração Interna, foi anunciado que estava em curso um estudo para o envolvimento, e que havia essa possibilidade real, do envolvimento das Forças Armadas, da Força Aérea Portuguesa, dos meios da Força Aérea Portuguesa no combate a incêndios, inclusivamente até no transporte de doentes, substituindo meios do INEM. Deixou de se falar nisso, Sr. Ministro. Gostaria de saber qual é o ponto da situação, porque felizmente agora está a chover, mas estamos em maio, mas o verão aproxima-se. E com o verão, previsivelmente, aproxima-se um pico de fogos florestais e, portanto, gostaríamos de saber qual é o ponto relativamente a esta matéria. 2 últimas questões. Uma relativamente à revisão da Lei de Programação Militar, para quando é que o Governo prevê propor a revisão da LPM, tendo em conta as circunstâncias atualmente existentes, mas nesse quadro gostaria de saber se o Governo tenciona avançar com a aquisição dos helicópteros NH90 para o Exército, questão que, como se sabe, não é pacífica, e como é que se o Governo encara o envolvimento de Portugal no projeto KC 390, um cluster aeronáutico que também há uns anos que tem vindo a ser discutido. No relatório de execução da LPM é referido a cabimentação dessa verba a nível de investigação e desenvolvimento e, portanto, gostaria de saber se o Governo tenciona, de facto, envolver-se nesse projeto. A questão era sobre o Fundo de Pensões das Forças Armadas. Gostaria de saber também qual é o ponto de situação nessa matéria. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.